Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, então, a mais uma aula, onde nós trataremos, neste módulo, então, da matriz curricular para a educação das relações étnico-raciais na educação básica, né? Lembrando que esse é o documento, então, ah, da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Nessa primeira aula, então, nós dividiremos esse módulo em duas aulas, né? Na primeira delas, então, nós estaremos trabalhando o que e de quem trata a matriz de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. E na aula de número 2, aí, então, nós trataremos da matriz curricular com a abordagem da educação das relações étnico-raciais no interior das áreas de conhecimento e dos núcleos de ação pedagógica das diferentes etapas, modalidades da educação básica, ok? Meu nome é Daniel Facchini e eu sou professor de legislação básica, legislação educacional, aqui da Mestres Concurseiros. Vamos lá, então? Só vou carregar aqui a nossa apresentação. Ok, vamos lá. Só um minutinho, ok. Vamos lá, então. Começamos, então, essa aula, né, problematizando a matriz de educação das relações étnico-raciais e o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, né? Ou seja, a Lei Municipal de 94, que é a número 4.446, ela incluiu conteúdos afro-brasileiros nos currículos. Qual foi a justificativa? Atender, né, a reivindicações, aproximando a educação do tema e dos sujeitos afro-brasileiros. A lei federal também 10.639 de 2003, ela já passou a tornar, então, obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira, né? E quais os objetivos, então, com esse componente, né? Garantir, né, o direito de saber da história afro-brasileira pela escola e reverter estruturas racializadas, né, na sociedade. E a Rede Municipal de Ensino em Florianópolis, ela segue as leis e diretrizes, perdão, para promover, então, né, as leis e diretrizes para promover as políticas educacionais inclusivas, né? E as diretrizes curriculares nacionais, elas instituem a educação para as relações étnico-raciais. Então, ela busca a reparação, o reconhecimento, né, e a valorização da identidade, cultura e história dos negros, né? A dimensão da ERER, então, né? Só para simplificar, toda vez que a gente falar em ERER, né, a gente está falando de educação para as relações étnico-raciais, ok? Ele simplifica e fica mais prático. Então, quais são as dimensões, né, da ERER? Ela é histórica, né? Ela é institucional, filosófica, cultural, antropológica, sociopolítica e pedagógica, e inclui conceitos e saberes africanos, né, e ações educacionais. Qual que é o papel, então, desse elemento, desse componente na educação básica, né? Ele qualifica a abordagem de temas étnicos africanos em todos os níveis educacionais, e é também um instrumento para a promoção da igualdade étnico-racial. Trazendo aqui, citando Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, né, na perspectiva dela, né, trazido dentro do documento, ele busca formar cidadãos comprometidos, capazes de reconhecer e valorizar diferentes perspectivas. Então, a atuação na escola desse componente, ela não exclusiva da escola, né, mas encontra na educação um espaço privilegiado, né, um instrumento para a reeducação e orientação dos sujeitos étnico-afrodescendentes sobre as suas origens. E quais são os desafios para esse componente, né? Então, partimos de uma reflexão sobre a cultura predominante na escola, né? A inclusão, né, também é um desafio né, de incluir nos projetos políticos pedagógicos, né? Alguns pressupostos, então,
da educação para as relações étnico-raciais? Partimos do alinhamento com o documento e as práticas, ou seja, os pressupostos da IRER em Florianópolis, eles são em consonância com os documentos e práticas da rede municipal, né? E o objetivo integrativo, então, ele vem da ênfase nas questões étnicas sem criar um espaço separado na educação municipal. Ele traz um compromisso com a educação para todos, destacando a diversidade étnica, né? Em termos de visibilidade e participação, então, a proposta não é criar uma escola para negros, mas sim incluí-los essencialmente no processo educativo, né? Então, ela traz um princípio de educação para todos, né? Vislumbrando caminhos, então, os reconhecimentos. É, Precisamos reconhecer a educação pública como um espaço coletivo, ou seja, a educação pública ela é vista como um lugar de direito, né, acolhendo uma variedade de sujeitos provenientes de diferentes gêneros, regiões, condições sociais, gerações, etnias, né, enfim. E a busca da equidade, então, na matriz da IRER, ou seja, a matriz da educação das relações étnico-raciais, ela projeta uma escola para todos baseada no princípio jurídico da equidade, assegurando, então, assim, um currículo público para todos, independentemente das suas origens, né? E, claro, né, então, da diversidade étnica como um princípio, né? Ou seja, a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, ela reconhece a diversidade étnica como um princípio fundamental da educação básica, alinhando-se assim com políticas nacionais e promovendo a desconstrução do racismo, né? A inclusão da diversidade, né, a diversidade étnica nos currículos, ela implica em discutir, né, fenômenos históricos, políticos, econômicos e sociais relacionados, então, ao etnocentrismo, ao racismo, o sexismo, a homofobia, né, e a xenofobia, né? E a necessidade, então, que se tem de romper com essa invisibilidade do tema e dos sujeitos também do tema, né? Quais são os problemas que nós, as dificuldades, melhor dizendo, que se encontram aí, né? Já o tradicional raciocínio por trás do branqueamento. Ou seja, o documento ele destaca que a ideologia do branqueamento que negava, né, a presença cultural e biológica dos negros, ela causou estragos significativos na sociedade brasileira, né? E quais foram os impactos, né? Essa invisibilidade dos grupos discriminados, seja objetiva ou subjetiva na escola, ela é considerada um mecanismo de racismo institucional, né, com impactos na estima, no desempenho acadêmico e até na avaliação dos estudantes, né? E os desafios, então, né, que nos levam a uma necessidade de mudança, ou seja, a superação dessa invisibilidade, ela é crucial para a qualidade do ensino, né? Inclusive sendo necessário trazer o tema e os sujeitos para o projeto político-pedagógico, reconhecendo as suas presenças, né, e promovendo a reflexão sobre uma sociedade mais inclusiva, né? Só assim, então, vai ser possível reconhecer e garantir a IRE nas ações pedagógicas e nas políticas da educação, né? Por exemplo, a IRE no campo do conhecimento, né? Ou seja, a educação das relações étnico-raciais, ela está no campo de conhecimento, promovendo a igualdade racial e a formação do cidadão através da aprendizagem de conteúdos relacionados à diversidade étnico-racial. É preciso uma integração interdisciplinar, né? Ou seja, a IRE, ela deve estar integrada de forma interdisciplinar, considerando conteúdos sociais e teóricos da temática dos sujeitos, bem como as dinâmicas e os valores culturais dos descendentes de africanos e de todos os grupos étnicos na escola, né? E o papel das unidades educativas, então? As unidades educativas, elas desempenham um papel fundamental no combate ao racismo e também na promoção de conteúdos e marcos civilizatórios africanos e afro-brasileiros, né? Integrando, assim, a IRE nas políticas educacionais para garantir a qualidade, né, e a igualdade. Mas para isso nós precisamos buscar alguns fundamentos, então, né? E o documento nos traz algumas concepções aqui fundantes, né? Ou seja, os princípios da matriz das relações étnico-raciais. Ele começa por uma consciência política e histórica da diversidade, porque a igualdade perante a lei e respeito
né, a igualdade, né, e respeito às identidades específicas, né. Então, a diversidade, ela é compreendida como um conteúdo cultural e histórico. E o desafio de ser igual nas diferenças, né, ela nos traz um valor inestimável da diversidade e está articulado com a consciência histórica e política, né. E para o fortalecimento, então, dessa identidade de direitos, a escola, ela é vista como um lugar para saber de si. Então, a pluralidade na organização do currículo, assim, ela é essencial, né? Com isso, se faz o fortalecimento da identidade do sujeito, através do quê? Da desconstrução e construção dos conceitos, culminando, assim, na construção de espaços de diálogos, de estudos, de vivências, né? E as ações, então, né? Ações educativas de combate ao racismo e às discriminações. Então, a articulação de ações educativas, elas orientam-se pelas diretrizes curriculares nacionais. Então, o envolvimento de todos os sujeitos da escola, incluindo estudantes, professores, diretores, funcionários e as famílias, é fundamental. Então, assim ocorre o reconhecimento de discriminações presentes na cultura escolar. Então, com esse reconhecimento, torna-se possível ações educativas no combate ao racismo, que devem ser integradas, né, ao projeto político-pedagógico. E aí, nós temos a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana afro-brasileira. Trata de uma decisão política, né, com repercussões pedagógicas. Então, busca-se a valorização da história e a cultura afro-brasileira e africana por meio de uma educação para a cidadania e uma sociedade multicultural, né? Mesmo assim, há grandes desafios na introdução dos conteúdos africanos nas unidades educativas, né? Para isso também se propõe uma revisão da abordagem sobre a África, ou seja, percebe-se a necessidade de revisar esse repertório sobre a África. É importante apresentar uma África plural e diversa, né? Há questões a serem abordadas, né? Quem eram os africanos, por que foram trazidos, influências na identidade nacional, a diversidade na África contemporânea, enfim, superar concepções simplificadas e estereotipadas da África, né? E isso tem que ser contextualizado, né, e articulado, então, com o ensino da África, né, ou seja, há um esforço para abandonar concepções que apresentam uma África parada no tempo e por valores ocidentais, né. Então, o ensino da África, ele precisa estar contextualizado e articulado. Assim, a busca pelo equilíbrio histórico e a abertura para diferentes perspectivas e olhares deve se estabelecer para poder alcançar, então, esses objetivos, né? E a matriz curricular, então, da educação das relações étnico-raciais na educação básica, né? Como é que fica o currículo? Então, os sujeitos, né? A escola pública, ela tem estudantes das classes populares, né? Diversos em identidades. Então, assim, é importante a reflexão sobre a origem e as pertenças dos estudantes para compreender as suas necessidades, né? E esses sujeitos são quem, então, né? Quem são os sujeitos da educação das relações étnico-raciais? São todos, né? Então, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, né? Que estejam nas unidades educativas. Então, faça referência a 3 etnias, né? Africanos, europeus e indígenas. Mas também há outros povos que escolheram a rede municipal de ensino em Florianópolis. Então, há necessidade de reaprender para estabelecer relações étnicas sem racismo, né? E os eixos conceituais, então, da matriz curricular para a ERER. Então, a importância de ressignificar as relações, né, étnicas no currículo é vista aqui. Então, são conceitos essenciais. Afro-brasileiro, afrodescendente, consciência negra, cosmovisão africana, discriminação, diversidade, eurocentrismo, etnia, fenótipos, identidade negra, identidade diaspórica, negro, negra, preconceito, quesito, cor, etnia, raça, racismo, valores civilizatórios afro-brasileiros e xenofobia, né? São alguns exemplos de alguns conceitos trazidos pelo documento, né? Então, em termos de ensino, né, de conteúdos de matriz africana e afro-brasileiras, né? Vamos partir dos marcos legais, então, na rede municipal de educação de Florianópolis. Então, desde a década de 90,
A rede municipal, ela cumpre aquela lei municipal que nós mencionamos, que é 4.446/94, ensinando história e cultura africana e afro-brasileira. E a lei federal, que já mencionamos também, 10.639 de 2003, que alterou a LDB de 96, ela ampliou a obrigatoriedade desses conteúdos nas escolas públicas ou privadas, né? E a Secretaria Municipal de Educação, alinhada então com as diretrizes nacionais, criou o programa Diversidade Étnico-Racial em 2005. Então, o programa desenvolve 3 projetos: o Raiz, Teia da Diversidade e Identidades e Corporeidades, né? Então, algumas ações, né, do Programa de Diversidade Étnico-Racial. Então, são oferecidas formação, seminários, palestras e cursos para professores, né? Então, realiza-se anualmente o Seminário de Diversidade Étnico-Racial, alusivo ao Dia da Consciência Negra, né? E busca-se o fortalecimento, então, dessas relações institucionais, né? A Secretaria Municipal de Educação, ela fortaleceu os diálogos com a sociedade civil, instituições de ensino e pesquisa também, né? Consolidou o fortalecimento da política, criando instrumentos específicos, inserindo ações nos instrumentos educacionais municipais. E quais foram os marcos legais, então, que nós temos a destacar aqui em Florianópolis, né? Então, a Lei Municipal 4.446/96, né, que trata da inclusão de conteúdos afro-brasileiros nos currículos, as orientações curriculares 2007, que tratam da implementação das políticas da ERE e o ensino da cultura africana e afro-brasileira, a resolução do Conselho Municipal de Educação número 2, 2009, né, que trata das diretrizes curriculares municipais para a ERE e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, né? O Plano Municipal de Educação, de 2010, cujo eixo temático sobre a educação das relações étnico-raciais, as diretrizes curriculares da educação básica, de 2015, né? Então, onde se tem o fortalecimento da ERE como um princípio educativo, e o Currículo da Educação Infantil, de 2015, que traz a inclusão de reflexões e ações da diversidade nas propostas pedagógicas. Então, esses marcos, né, eles refletem discussões e encaminhamentos em Florianópolis, buscando qualificar o conhecimento, né, sobre a diversidade étnica. Então, a cidadania dos sujeitos negros, ela requer mecanismos de apoio para reconfigurar currículo, gestão, identidades, né, e políticas municipais. Então, essas transformações, elas vão sendo discutidas, né, de forma contínua, ok? Bom, fechamos por aqui a nossa primeira aula, né? E na sequência, então, na aula de número 2, nós trataremos sobre a matriz curricular, com abordagem da educação das relações étnico-raciais no interior das áreas do conhecimento e dos núcleos de ação pedagógica das diferentes etapas e modalidades da educação básica, ok? Então, um forte abraço e até a próxima aula.